A recessão já chegou, pessoal, é verdade, não está assumida, não está dita, mas há fatores e notícias que apontam claramente para uma recessão. A crise dos bancos, vamos também falar sobre a crise dos bancos, o relatório da presidência americana que fala especificamente sobre as criptomoedas e o que é que isso quer dizer, que é muito importante. A crise na Binance, não vou dizer crise, mas o problema neste momento está associado à Binance. Vamos também falar sobre novos dados relativos ao ouro e à Bitcoin e à sua correlação e o que é que isso pode potenciar no futuro, e um gráfico que é paradigmático de como as coisas estão tremendamente bullish a médio prazo para Bitcoin. Tudo isso e muito, muito mais no episódio 2 de Alex Crypto. Caros amigos, espero que esteja tudo bem. Começo desde já com uma novidade. Decidi tornar-me global, ou seja, já várias pessoas me disseram que se eu falasse noutra língua, provavelmente o canal teria 10, 15 vezes mais subscritores do que tem agora, e eu aceitei o desafio. E eu estou a fazer um teste, portanto eu agradecia sinceramente a vossa ajuda. Eu acho que vocês são as pessoas ideais para julgar-me, para me julgar e para dizerem se de facto faz sentido o que eu estou a fazer. Obviamente, e fiquem desde já tranquilos, o Alex Crypto em português nunca irá desaparecer, vai ser sempre o meu principal foco porque é a minha língua, mas eu criei um novo canal que é o Alex Crypto News. Neste caso é só em inglês, ok? E aquilo que eu vos pedia é que vocês fossem ver o episódio e que depois dissessem de vossa justiça nos comentários. Pode ser, agradeço que façam nos comentários deste episódio e não, ou melhor, neste episódio em inglês e não no episódio que estão a ver agora em português. E digam se vale a pena continuar, se não vale a pena continuar. Porque, sinceramente, se vocês acharem que não vale a pena continuar, não vou continuar, está bem, ok? Vai mesmo, vocês vão decidir se eu vou continuar a fazer o Alex Crypto em inglês ou se fico só em português. Pessoal, deem um desconto, não é a minha língua mãe, e é o primeiro episódio, portanto as coisas não são fáceis de falar em 20 e tal minutos só em inglês, portanto deu-me algum trabalho. Mas pronto, agradeço e confio no vosso julgamento, e agradeço as vossas opiniões. Porém, não deixem de comentar este episódio também, que é importante. Ora bem, o que é que vos queria também dizer? Eu vou lançar, durante este mês, eu vou sortear 5 entradas para a minha comunidade Premium. E essas 5 entradas são gratuitas, ok? O tempo ainda vou pensar um bocadinho sobre isso, se calhar 3 meses. E essas pessoas vão poder entrar de uma forma inteiramente gratuita, mas têm que comentar os episódios. Não vão saber qual vai ser o episódio que vai ser sorteado, vai ser ao longo do mês, mas acho que é uma forma também de promover o meu espaço e de ajudar-vos a entrar nesse espaço. E eu digo-vos porque ajudar-vos, porque é claramente uma mais-valia, pessoal. Olhem só para isto que aqui está. Isto são os últimos dados, já tinha falado sobre o mês anterior. Isto são os dados de março. Sistema de copy trading em cripto. Aqui temos o sistema de copy trading em mercado tradicional, aqui com o bot que nós temos e os resultados das pessoas, que já se lucrou cerca de $3.700. Mas atenção, que isto não significa que as pessoas estejam só a usar o bot. Há pessoal que está a usar o sistema de copy trading manualmente e, por exemplo, aqui vocês podem ver uma pessoa que faturou cerca de $650 numa única semana com os sinais que foram lá emitidos através desse sistema de copy trade. Obviamente depois a pessoa reforça e obviamente que tem a ver com a carteira de cada um. Depois tem outras postagens que eu coloquei aqui do pessoal que comentou pelos velhos tempos. Eu fiz quase 100, saltei fora, cheguei com 70. Pronto, isto é tudo prints que eu tirei lá do Premium, de outros resultados que as pessoas têm. E alguém que disse a melhor escolha que fiz foi entrar aqui, o que já aprendi numa semana cobre tudo o que sabia há anos, só me segue. E aqui uma sondagem que estava no início, estava a decorrer, e pedi às pessoas para votarem no Alex Crypto Premium, e a votação foi, como vocês podem ver, esmagadoramente 5 estrelas. Eu obviamente que votei 5 estrelas, tinha que votar, não é? Portanto, meus amigos, se vocês querem um espaço onde tem um ecossistema, onde têm acesso a tudo aquilo que precisam para estar no mundo cripto, para aumentar de uma forma muito significativa o vosso sucesso ao nível de trading, ao nível de entradas, ao nível de lucro, eu acho que o Alex Crypto Premium é uma excelente ferramenta para vocês por um preço que é abaixo de um café por dia. Portanto, a minha ideologia é
pedir menos e dar mais, sinceramente. E quem está lá está, são mais de 300 pessoas que já lá estão muito contentes e renovam até por muitos e muitos meses, tão contentes que estão naquele espaço. Se não acreditam em mim, vão aqui ao Alex Cripto Geral e comentem. Aliás, ainda há aqui novas publicações, aqui mais uma chapa verde de pessoal que está muito satisfeito com o Alex Cripto Premium. Pronto, não vos chateio mais, vamos então ao nosso episódio. Foi por isso é que vocês carregaram, foi para ver este episódio, e temos que falar sobre a recessão. Meus amigos, a coisa não está fácil, e não está fácil quando nós começamos a perceber que grandes companhias começam a despedir funcionários. E o facto de estarem a despedir não é uma coisa que aconteça no início. Acontece quando as coisas já estão efetivamente num ponto em que é grave e eles começam a olhar para as suas contas de receitas e despesas e obviamente começam a ficar preocupados e então têm que deixar as pessoas sair. Portanto, o McDonald's despediu centenas de pessoas, o que é efetivamente preocupante. A Meta, lembram-se, também já tinha despedido não sei quantas pessoas, mas mesmo milhares de pessoas. Temos também a Google, que está a cortar, por exemplo, ao nível dos computadores dos funcionários, até ao nível dos agrafadores, reparem bem, para poupar dinheiro. E aqui, como diz o Wall Street Silver, recession, what recession? Portanto, que está tudo bem. Portanto, não está nada tudo bem, as coisas estão de facto complicadas nos Estados Unidos e, obviamente, os Estados Unidos têm um problema. O resto do mundo também seguramente irá ter. A Índia, peço desculpa, concorda em reduzir dependência do dólar. Portanto, mais uma notícia associada ao ataque que está a ser feito ao dólar americano. O governo da Índia está a introduzir novos métodos de liquidação além do dólar americano para o comércio internacional. A nova diretriz será direcionada para ajudar países como o Sri Lanka, o Bangladesh, o Egito, que enfrentam dificuldades para obter dólares americanos para continuar a trocar mercadorias com a Índia. A Índia é um dos maiores países do mundo a nível de população, portanto, efetivamente, este caldinho que está aqui a ser formado com o BRICS, com a Rússia, com a China e mais uns quantos que provavelmente vão associar-se, estão a atacar muito o dólar e há muitas notícias, muitos rumores que o dólar vai passar por um mau bocado. Eu estou muito curioso a ver o que é que o Fed vai fazer para proteger o dólar, tendo em conta todas estas notícias e movimentações internacionais. Também dizer que, deixa-me traduzir isto, que os depósitos totais nos bancos dos Estados Unidos caíram para um recorde de $1 trilhão. Portanto, houve uma clara queda ao nível dos depósitos. E para onde é que foi o dinheiro? Ou seja, para onde é que as pessoas estão a enviar o dinheiro? As pessoas estão a enviar o dinheiro para fundos de mercado e, por exemplo, em vez de estar a ganhar 0,3% com uma conta bancária, obviamente que as pessoas preferem ganhar 5% com um fundo de mercado. Portanto, o setor bancário está numa situação também bastante difícil. Todos nós sabemos que já houve algumas quedas ao nível dos Estados Unidos, bem como o Credit Suisse, que já teve de ser resgatado, e aquilo que nós podemos ver é que esta falta de confiança está a levar as pessoas a retirarem os depósitos ou depositarem menos de uma forma muito, muito expressiva. Aliás, este post que aqui está da senhora Genevieve, ela diz que os bancos estão a pedir dinheiro emprestado ao Fed. Por exemplo, em março, no dia 15 foram 11 bilhões, quase 12 bilhões de dólares. No dia 22 foram 53 bilhões de dólares e no dia 29, 64 bilhões de dólares. Há aqui uma pergunta muito, muito bem feita. What does this say about the state of our financial system? O que é que isto quer dizer ao nível do estado do sistema financeiro americano? Evidentemente que não está de boa saúde. Se os bancos estão a pedir dinheiro emprestado ao banco é porque estão à rasquinha e o Fed obviamente que não lhes vai dizer que não, porque as coisas são mesmo assim e os amigos, entre aspas, são sempre os amigos e os amigos são para serem ajudados quando eles estão numa fase difícil. Também dizer que a fusão do Credit Suisse e o UBS está a gerar polémica e está neste momento sob investigação criminal. Já não faltava o problema do Credit Suisse ter sido resgatado. Já não faltava o problema do UBS ser um banco coxo a estar a ajudar um banco maneta, vamos chamar assim. Ainda por cima,
E o procurador, baseado na capital suíça, está a investigar possíveis violações da lei criminal do país por parte de autoridades governamentais, reguladores e executivos dos dois bancos, que concordaram com uma fusão de emergência no mês passado para evitar um colapso no sistema financeiro suíço. Portanto, estão a investigar violações de disposições de sigilo por parte de autoridades ou negociações com informações privilegiadas. Ele acrescentou que a eliminação de alguns detentores de títulos, como planeado no acordo, também é um problema. Além disso, temos o CEO do UBS que também saltou fora. Portanto, o setor bancário não está a atravessar um bom momento, a sua reputação está um bocadinho em baixo e as desconfianças começam a surgir e talvez por isso é que a Bitcoin também subiu. Não é talvez. Também por isso é que a Bitcoin subiu em 2023. E agora um relatório, eu não vos vou estar a ler isto como é óbvio, mas este relatório é o Economic Report of the President. Portanto, é um relatório, digamos assim, que define a política ou constata a política económica do atual presidente, neste caso é o presidente Biden, e há partes específicas que falam sobre as criptomoedas. E todos nós sabemos que há um ataque claro e declarado às plataformas, não é? Que não só pela SEC, mas também pela CFTC. A CFTC foi à Binance, a SEC foi à Kraken e outras. Temos claramente esse lutar desse território, a ver quem é que fica com a regulamentação e a mostrar serviço, digamos assim. Ainda não temos um ataque aos ativos, aos criptoativos, como por exemplo Ethereum e outros que tais, mas eu acho que, por exemplo, o SEC pode estar neste momento à espera do dia 12 de Abril, que vai ser o dia em que vamos ter o upgrade de Xangai para Ethereum, e Ethereum depois, a partir do momento que as pessoas vão começar a poder retirar o seu staking e fazer lucro com esse staking, podemos ter um ataque aí a Ethereum por parte do SEC. Tudo o que é centralizado, ou podemos até ter uma blockchain descentralizada, um protocolo descentralizado, mas ter uma entidade centralizada como por exemplo Ethereum não deixa de ser uma empresa. Nós sabemos quem é, digamos assim, o CEO da Ethereum, quem é que manda em Ethereum, essas coisas todas. Bitcoin não sabemos, por exemplo, aí vemos logo a diferença. A partir do momento que há uma peça do puzzle que é centralizada, pode ser considerado uma security, na opinião do SEC, ao contrário da CFTC, que diz o oposto. Portanto, nós podemos ter aqui movimentações muito fortes para Ethereum e outros ativos, e também estamos todos à espera do resultado daquilo que vai acontecer com o caso do Ripple em tribunal. E há outro aspecto muito importante neste relatório que eles também focam. Focam claramente a estratégia de escrutínio e de regulamentação ao nível das criptomoedas. E se nós pensarmos que as eleições só vão ser em 2024, portanto, praticamente sabemos que todo este mandato do presidente Joe Biden vai ser um mandato marcado por uma regulamentação muito forte, muito agressiva, se calhar até punitiva para com as criptomoedas. Portanto, as coisas não vão ser fáceis em 2023, também não esperem facilidades em 2024. E há aqui algo que eu já aqui já referi, e nós temos de ter isto em consideração, que é muito importante. Lembram-se que eu já falei no FedNow, que é um sistema de pagamentos digitais criado pelo pela Reserva Federal, que vai ser lançado em julho. E nós ainda não vimos um ataque declarado, digamos assim, a uma componente essencial no mundo das criptomoedas. E qual é? As stablecoins. E as stablecoins são o principal adversário, o principal rival, aquilo que pode prejudicar de forma muito concreta a implementação deste sistema financeiro digital do Fed. Além de termos todas as questões das CBDCs, mas nos Estados Unidos não estamos a falar tanto nas CBDCs. Portanto, não esperem facilidades por parte dos Estados Unidos, sinceramente, até às eleições. Vamos ver depois quem é que vai ganhar as eleições. Já sabemos que os democratas são um bocadinho contra as cripto, os republicanos um bocadinho mais pró-cripto. Não estou a dizer que isto é uma questão política, nem eu estou a dizer para votar em quem, se alguém dos Estados Unidos me está a ouvir, mas é apenas aquilo que parece e aquilo que se constata pelos dados que são conhecidos. Portanto, vamos ficar a par. Também dizer que o apocalipse das criptomoedas vem aí, segundo o Sr. Nouriel Roubini. E porquê é que ele diz isso? Ele diz isto porque o Gary Gensler acabou de receber um financiamento adicional de 2,4 bilhões de dólares para combater a indústria criptomoedas. Portanto, ele já tinha a motivação,
certo? Ele já tinha o pretexto, e o pretexto obviamente foi os crashes que aconteceram com a FTX e outras, e neste momento tem os meios financeiros para o fazer. Obviamente que isto não são boas notícias, mas é a realidade e apenas concretiza aquilo que nós todos estamos a constatar, que é de facto um ataque cerrado às criptomoedas nos Estados Unidos. E também agora vamos falar um bocadinho sobre a novela que está a envolver a Binance e neste caso o seu CEO CZ. Pelos vistos, há um rumor, e atenção, sublinho, rumor, que Binance, que foi emitido um Red Notice, que é um pedido de prisão por parte da Interpol para localizar e prender o CZ. Atenção que quer a Binance já veio dizer que isso é mentira, a Interpol não disse que sim, nem disse que não, ficou caladinha, mas aquilo que se sabe é que isto é baseado num post de um Twitter de uma pessoa que se chama Kobe. Eu acho que sinceramente, nós caminharmos para notícias que são apenas rumores desta gravidade, obviamente acho que não é benéfico para o espaço, nem que para quem a lança, nem quem também obviamente a recebe. Portanto, vamos tomar isto com uma pontinha de sal e esperar por dados mais concretos, esclarecimentos mais concretos. E também dizer que nós, quando tivemos a situação da Kraken, por exemplo, em que o staking que não devia ter sido feito daquela forma e eles pagaram uma multa e seguiram em frente, ponto final, parágrafo, ok? Toda a gente ficou com a situação resolvida. E agora obviamente vai haver regulamentação e eles vão estar devidamente regulados. O problema é que nós estamos a falar já em aspectos de lavagem de dinheiro. Estamos a falar de transações ilícitas na Binance. E isto pode passar para outro patamar. Pode passar para um patamar criminal. Evidentemente que eu não vou dizer que isto é o fim da Binance. Mas se concretizar um julgamento para a Binance e a Binance for condenada, tendo em conta estas premissas que eu acabei de referir, se calhar uma multa pode não ser suficiente. E isto é importante porquê? Porque a Binance tem um peso enorme no espaço cripto. E se não acreditam, vejam bem isto. As receitas da Binance foram 20 bilhões em 2021. O número de utilizadores só nos Estados Unidos é de 2,5 milhões em agosto de 2023. Já vos mostro no resto do mundo. E o CEO da Binance, por exemplo, tem uma liquidez, uma carteira, digamos assim, com 18,5 bilhões de dólares. E aqui nós podemos também constatar quantos são os utilizadores a nível mundial. E a nível mundial são quase 90 milhões de utilizadores em agosto de 2022. Portanto, em agosto de 2022, portanto, com o aumento da cota de mercado que ele teve devido à FTX, ainda deve ser mais. Fala-se que estamos a falar provavelmente de um domínio em spot a rondar os 80% a 90% por parte da Binance. Se acontece algo grave, evidentemente que vai haver consequências sérias no espaço cripto. Isto são os tais catalisadores externos que podem levar o preço da BTC a cair a valores que se tem falado, de uns 10 mil ou 9 mil dólares. Portanto, espero sinceramente que não aconteça nada, espero sinceramente que esteja tudo tranquilo, que esteja só FUD e que não passe disso e que sigamos em frente, apesar de, como eu já referi, não vão ser tempos fáceis para o mundo cripto nos Estados Unidos. Outra notícia que não deixa de ser curiosa e acho que vai ao encontro daquilo que eu já tenho referido no passado, que é importante nós termos concorrência no setor das plataformas, mas uma concorrência também que tenha alguém com força, porque nós temos muitas plataformas, mas nenhuma delas se aproxima da Binance. Eu acho que nós estamos a precisar também de plataformas que comecem também a morder um bocadinho os calcanhares ao domínio da Binance. Portanto, neste momento, no Canadá, vão-se juntar 3 plataformas, a WonderFi, a CoinSquare e a CoinSmart. As 3 juntas vão somar 1,65 milhão de utilizadores. Lembra-se, obviamente, que a Binance tem muito, muito mais. Mas não deixa de ser um bom princípio. Estamos a falar de 600 milhões em ativos sob custódia. Vocês dizem, ei, que diferença grande. E é uma diferença grande. Mas este juntar de forças pode ser um princípio para algo que obviamente, pode alavancar a entrada de novos utilizadores. Portanto, fica aqui também a devida referência.
O STC está a ser retirada com força, portanto já foram 10 bilhões de dólares desde o colapso do Silicon Valley Bank. De acordo com os últimos dados, temos exatamente esse valor, e enquanto isso, a participação do seu maior rival, a USDT, continua a subir em flecha. Neste momento, o valor de mercado do STC caiu mais de 42% em pouco menos de 10 meses. Obviamente que isto está ligado à Circle, aos problemas que houve com a SVB e esta desconfiança que o mercado depois teve relativamente ao STC, que não deixava de ser a moeda que muita gente apontava como uma moeda, digamos assim, institucional, com o seu chapéu institucional ligada à Binance e tudo mais, e ligada ao SVB. Curioso como de um dia para o outro as coisas mudam de uma forma tão depressa. Mais de 40% dos singapurianos possuem criptomoedas, revela a pesquisa. São cerca de 43% dos 1.500 entrevistados de Singapura disseram que possuem alguma quantidade de criptomoedas. Em comparação, a pesquisa do ano passado estimou que o número em torno de 40%, que o número rondava os 40%, enquanto os níveis de adoção foram de 43% em 2021. Ou seja, recuperámos os valores de 2021. Também dizer que os singapurianos demonstraram maior conhecimento, com 91% dizendo que estão cientes do que são os criptoativos. E, muito importante, a diversificação de portfólios continua a ser a principal razão por trás desta entrada em criptomoedas. O número é ainda maior quando se fala de investidores com mais de 5 anos de experiência, cerca de 68%. Isto significa, pessoal, uma maior consciencialização que as coisas não estão fáceis e que diversificar obviamente é importante e, nomeadamente, Bitcoin está a ser vista como uma reserva de valor, neste caso pelo menos em Singapura. Muito bom. Pancake lança protocolo V3 na Binance Chain e Ethereum, portanto fica aqui a devida referência com uma série de vantagens, como vocês podem ver aqui, até taxas de negociação 25% mais baixas e entre outras coisas, mas fica aqui a notícia apenas como rodapé. E é verdade, meus amigos, tinha que ser. Dogecoin disparou 30%. E porquê? Porque Elon Musk foi Elon Musk. Elon Musk, como agora é dono do Twitter, resolveu apagar o passarinho azul e branco e colocou o símbolo do Dogecoin. Epá, não vou fazer mais comentários. Pronto, é Elon Musk. Elon Musk. Vamos então aqui falar sobre outra notícia que diz que o primeiro trimestre, digamos assim, de 2023, teve Bitcoin como o melhor ativo de todos os outros, ao nível de uma série de índices, nomeadamente também o ouro. Não surpreende, Bitcoin tem feito isso na última década, portanto é mais do mesmo, mas não deixa de ser claro, numa altura em que se fala de crise, e evidente, e com razão, de medo no mercado. E tanta gente dizia que o Bitcoin, sendo um ativo especulativo, queria cair mais do que os outros. A verdade é que, reparem, subiu 72%. E o segundo classificado é o Nasdaq, está a 16%, só subiu 16%. Portanto, é uma diferença, é goleada. Isto é uma goleada, é uma cabazada, como se costuma dizer. Ok? Vamos então avançar. Este gráfico é muito interessante. Eu já tinha falado há uns tempos sobre isto e este gráfico reforça também. Correlação entre Bitcoin e ouro e Bitcoin e SP500. Podem ver, a correlação entre Bitcoin e SP500 tem vindo aqui de uma forma muito expressiva. Ao contrário, a correlação entre Bitcoin e ouro tem subido de uma forma muito expressiva. Já não se via isto desde aqui de junho de 2021, basicamente há 2 ou 3 anos que isto não se viu uma correlação tão grande. E isto obviamente que é tremendamente positivo para Bitcoin, porque começa a ser visto de facto como uma reserva de valor. Mais ainda é se nós compararmos o que aconteceu ao ouro quando houve a crise, o bailout aos bancos em 2008, 2009, a crise bancária. E o que é que aconteceu a seguir? O ouro disparou, ou seja, visto como uma reserva de valor, o ouro disparou. Neste momento o ouro está a fazer uma clara mega bull flag, e se nós tivermos novamente um bailout aos bancos, aliás, como já começamos a ver, aquilo que o ouro, o que deve acontecer ao ouro, deve acontecer exatamente a mesma coisa, passar os 2.000, há quem fale que o ouro pode ir aos 3, 4.000, não sei, já não vou estar a dizer. Mas se esta correlação está cada vez maior entre Bitcoin e ouro, e se ouro subir, a pergunta é óbvia. O que é que vai acontecer a Bitcoin? E a resposta, se calhar, também é óbvia.
Vamos então avançar agora para outro dado. Muito interessante esta atualização, esta evolução ao nível do On-Chain Supply Distribution. Basicamente podemos encarar isto como resistências suportes. E aquilo que nós podemos ver em fevereiro de 2022, reparem, é que nós tínhamos uma elevada distribuição aqui nesta zona, desde os 30 mil até aos 60, 70 mil, ok? Agora o que é que aconteceu? Com a retração do preço, com o bear market, nós tivemos um momento, uma subida muito significativa, principalmente aqui na zona aqui dos 16.474. Portanto, toda esta zona neste momento é considerada um suporte muito forte entre os 16 mil e os 20 mil. São os tais chamados suportes estruturais para um novo bull market. E com este suporte estrutural, reparem que a resistência também diminuiu, portanto houve muita gente aqui também a vender nestes valores. Portanto, aqui parece-me muito interessante este gráfico. Por fim, dizer que temos máximos históricos ao nível de pessoas, de moradas, que detêm pelo menos 0.1 Bitcoin, o que é efetivamente um marco histórico. E agora mostrarmos este gráfico que é extraordinário. Extraordinário, é muito, muito fixe. Encontrei este indicador que se chama ASO. Basicamente é um indicador de sentimento de mercado. Tudo o que é vermelho é o sentimento dos bears, dos ursos. O que é azul é o sentimento dos touros. Ou seja, quando a linha vermelha está mais para cima, significa que os bears estão em FOMO. Quando a linha azul está em cima, significa que os touros estão ou os bulls estão em FOMO. E aquilo que nós podemos constatar é que ela é muito certinha. Esta tendência, quando os ursos, a tendência de subida dos ursos é invertida, normalmente não, tem significado o fim do bear market. E aquilo que nós podemos ver, repare, esta linha aqui amarela, nós tivemos, foi o momento da inversão, o preço estava basicamente a lateralizar. E o que aconteceu no mês seguinte? Nós tivemos uma engulfing candle ainda dentro da tendência macro descendente. Em 2019, a mesma coisa. Nós tivemos o tal momento de subida e depois a inversão começou a acontecer a partir daí e tivemos também uma vela verde, praticamente uma engulfing candle, não é bem uma engulfing candle, mas quase aqui que vocês podem ver, ainda dentro da tendência macro descendente. E em 2023, aquilo que nós tivemos foi uma fortíssima engulfing candle na mensal, como vocês podem ver aqui, e neste momento a tendência já está em queda ao nível do sentimento dos ursos. E viemos também ainda dentro da resistência macro que aqui está. E aquilo que também podemos constatar, reparem, é que os ciclos de bear markets são sempre mais curtos que os ciclos de bull market, como vocês estão a ver aqui. Portanto, significa que nós podemos estar no início de algo muito interessante. Aliás, estas linhas que aqui estão a branco mostram exatamente 3 meses depois da linha amarela, portanto 1, 2, 3, e aqui ao fim de 3 meses nós estamos fora da tendência descida, ao fim de 3 meses estamos fora da tendência macro de descida e ao fim de 3 meses também estamos fora, ou estávamos fora da linha tendência macro de descida. Aquilo que nós também podemos constatar é que quer em 2015, quer em 2019, depois, ou nos meses seguintes, ou no próprio mês até, houve momentos de correção. E isso é importante, porque não acreditem que isto vai subir assim. Já fiz a geneira. Que isto não vai subir assim. É boa. Isto não vai subir assim, ok? Mas sim, vai haver obviamente um momento de correção que pode ser mais ou menos assim e depois levar a uma subida maior. Pronto, já aqui já estou a inventar um bocado, ok? Mas apenas para vocês perceberem que nada é de uma subida vertical nem também descida vertical. E para terminar, não deixa de ser muito interessante, isto é de facto incrível, por causa que eu gosto tanto de análise técnica e o que a Bitcoin faz é algo que me deixa sempre às vezes de boca aberta. A distância do segundo halving para o topo foram 15 meses. A distância em 2015, a distância do terceiro halving para o topo, aqui ao nível do sentimento de mercado, foi 16 meses. E a distância, neste momento, do halving que está previsto para maio de 2024 para o topo, digamos assim, do sentimento bearish de mercado, ok? Atenção que estou a falar de topo, mas podemos dizer o bottom, também podemos dizer o contrário, é exatamente 16 meses.
Bitcoin está claramente a cumprir o seu ciclo de 4 anos. Isto obviamente não deixa de ser tremendamente bullish. Não quer dizer que vá se repetir tudo o que aconteceu no passado, mas que as coisas estão interessantes e não podemos deixar de estar otimistas olhando para este gráfico. É como eu costumo dizer, são factos, não são opiniões, são meramente factos. Caros amigos, só nos vemos no fim de semana, provavelmente agora, ok? Eu vou descansar uns dias com a família e provavelmente só no domingo, se calhar domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa é que farei um episódio, ou então segunda-feira, está bem? Desejo a todos uma excelente semana, uma boa Páscoa se não nos virmos até lá. Descansem bem, aproveitem, estejam com a família e subscrevam o canal, comentem, partilhem. Já sabem que eu vou oferecer entradas no Premium, pessoal, não se esqueçam disso, ok? Beijinhos, abraços, tchau, tchau.